Em uma manhã silenciosa, um cliente comum entra num café tradicional sem levantar suspeitas, mas traz consigo um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. No balcão, uma garçonete exausta deixa escapar 5 palavras sussurradas que cortam o ar como lâmina e acendem um estopim invisível. A partir daí, o choque entre poder e verdade expõe um sistema inteiro de abusos, revelando talentos sufocados e planos que ninguém ousava propor. Quando as máscaras caem, o destino do lugar e de quem vive dele depende de coragem, transparência e de uma oportunidade que não costuma bater 2 vezes. Antes de ouvir esse relato transformador, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários se você já presenciou um atendimento que revelou uma grande verdade. O aroma intenso de café recém-moído pairava no ar da madrugada paulistana. Rafael Alians, 38 anos, ajustou os óculos de armação simples sobre o nariz e observou a fachada do Café Amanhecer, um estabelecimento tradicional no coração da cidade. A luz amarelada que escapava pelas janelas contrastava com o céu ainda escuro. Rafael respirou fundo, passou a mão pelo rosto com barba por fazer e verificou suas roupas simples: camiseta básica, jeans desbotado e tênis surrados, nada que lembrasse o executivo bem-sucedido que havia acabado de adquirir o lugar. Nunca foi da natureza de Rafael tomar decisões precipitadas. Quando os relatórios financeiros do café chegaram às suas mãos, mostrando uma queda constante no faturamento, ele poderia simplesmente ter implementado as estratégias de reestruturação que funcionaram em seus outros negócios. Mas havia algo no Café Amanhecer, talvez a história de mais de 5 décadas, ou as memórias que guardava de seu pai o levando lá quando criança, que o fez querer entender o problema além dos números. O diagnóstico real nunca está nas planilhas, murmurou para si mesmo, ecoando o mantra que norteava suas decisões empresariais. O plano era simples. Por 2 semanas, frequentaria o café disfarçado, como cliente comum, antes de assumir oficialmente como proprietário. Queria sentir a atmosfera, observar o funcionamento e, principalmente, conhecer as pessoas que mantinham o lugar vivo. Quando empurrou a porta de vidro e a sineta tilintou anunciando sua entrada, o ambiente estava quase vazio. Apenas um senhor de idade lia um jornal impresso em um canto e um jovem com fones de ouvido digitava freneticamente em um notebook. Rafael escolheu uma mesa próxima ao balcão, de onde poderia observar a dinâmica do salão. Um homem de meia idade, com postura rígida e expressão severa, lançou um olhar rápido em sua direção antes de voltar a organizar garrafas na estante atrás do caixa. Devia ser Marco, o gerente mencionado nos documentos da compra. Atenção na mesa 3. Marco ordenou secamente. Uma mulher surgiu de trás do balcão, com um avental impecavelmente engomado e um bloco de notas na mão. Algo em seu rosto chamou a atenção de Rafael. Apesar do sorriso educado, seus olhos transmitiam um cansaço profundo, quase resignado. Havia uma dignidade em seus movimentos, uma competência que contrastava com aquele olhar. Bom dia, senhor. O que vai desejar? Ela perguntou, mantendo o sorriso que não alcançava os olhos. Apenas um café, por favor. O tradicional da casa. Ela assentiu e se afastou. Rafael a observou interagir brevemente com o barista, um rapaz jovem que parecia tenso, olhando constantemente para o gerente. Em poucos minutos ela voltou com uma xícara fumegante. Aqui está seu café. Mais alguma coisa? Ao pousar delicadamente a xícara sobre a mesa, ela deixou escapar um sussurro tão baixo que Rafael quase não captou. Mais um dia no inferno. Perdão, o que disse? Perguntou ele, genuinamente curioso. A mulher empalideceu levemente, ajeitando nervosamente o crachá onde se lia Helena. Não foi nada, senhor. Desculpe se o incomodei. Rafael percebeu o medo em sua voz, um medo que não combinava com a competência de seus gestos. Não me incomodou. Só achei que tivesse dito algo. Helena olhou rapidamente para o gerente, que organizava notas fiscais no balcão, e depois de volta para Rafael. Havia algo na sinceridade do olhar daquele cliente desconhecido que a fez baixar a guarda, mesmo que por um instante. Eu disse, mais um dia no inferno. Ela falou quase inaudivelmente. Não deveria ter dito isso. Peço desculpas. Rafael sentiu um arrepio.
Aquelas 5 palavras, sussurradas com resignação, diziam mais sobre o estado do Café Amanhecer do que todos os relatórios financeiros que havia estudado. Era um diagnóstico conciso e devastador. Não precisa se desculpar. Ele indicou a cadeira vazia à sua frente. Tem 1 minuto? Helena hesitou, lançando outro olhar para o gerente. Na verdade, não posso sentar com clientes durante o turno. O senhor Marco não... Entendo. Talvez quando seu turno terminar. A proposta pegou Helena de surpresa. Ela franziu o senho desconfiada. Por quê? Tenho interesse em ouvir mais sobre esse lugar. Rafael manteve o tom casual enquanto provava o café. Estava frio e amargo demais. Este café já foi melhor, não é? Um brilho de reconhecimento surgiu nos olhos de Helena. O senhor era cliente antigo? Digamos que conheço a reputação. Nesse momento, Marco aproximou-se com passos duros. Algum problema por aqui, Helena? Seu tom era educado, mas havia uma ameaça velada. Nenhum problema. Rafael interveio, apenas elogiando o atendimento. Marco forçou um sorriso. Ficamos felizes em servir bem. Helena, mesa 5 aguardando. Quando o gerente se afastou, Helena inclinou-se levemente. Meu turno acaba às 14h, disse rapidamente, antes de se afastar para atender outros clientes. Rafael permaneceu no café por mais 1 hora, observando atentamente a dinâmica. Viu Marco repreender asperamente um jovem barista, chamado Theo, quando este demorou alguns segundos a mais para preparar um pedido complexo. Notou como os funcionários se moviam com uma tensão constante, como se pisassem em ovos, e percebeu os olhares de cumplicidade entre Helena e uma jovem garçonete chamada Olivia, quando Marco não estava observando. Às 14h, Rafael esperava em um banco do outro lado da rua. Helena saiu pela porta dos fundos, trocando a roupa do trabalho por jeans e uma blusa simples. Ela olhou em volta, aparentemente surpresa por ele realmente estar lá. Não achei que viria, disse ela ainda cautelosa. Eu disse que viria. Conheço uma cafeteria a 2 quadras daqui. O café é melhor. Helena riu pela primeira vez. Um som breve e genuíno que transformou momentaneamente seu rosto. Qualquer café é melhor que o nosso atualmente. Enquanto caminhavam, Rafael percebeu que havia tomado sua primeira decisão como proprietário do Café Amanhecer, mesmo antes de assumir oficialmente. Aquela mulher, com seu olhar cansado e sua frase brutal de honestidade, seria fundamental para entender o que havia dado errado e, talvez, para consertar. A pequena cafeteria onde Rafael e Helena se sentaram era o oposto do Café Amanhecer. Aconchegante, com plantas pendendo do teto, baristas sorridentes e uma clientela variada que parecia genuinamente apreciar estar ali. Helena segurava sua xícara com ambas as mãos, como se absorvesse o calor através da porcelana. Então, o que um homem que claramente não é do bairro quer saber sobre um café em decadência? Perguntou ela depois do primeiro gole. Rafael sorriu. Helena era direta, uma qualidade que ele valorizava. Curiosidade. Aquele lugar tem história. História que está sendo destruída dia após dia. Ela colocou a xícara na mesa com um suspiro. Desculpe, não deveria falar assim. É só que é frustrante ver algo com potencial sendo desperdiçado. O olhar de Helena encontrou o de Rafael, surpreso pela precisão da observação. Exatamente. O Café Amanhecer era uma instituição no bairro. Minha avó me levava lá quando eu era pequena. O cheiro do pão de queijo saindo do forno. O barulho da máquina de café italiana original. Seus olhos brilharam com a memória. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar lá, achei que seria perfeito. Eu tinha acabado de me formar em gastronomia, com especialização em confeitaria. Espere, você é chefe? Rafael interrompeu genuinamente surpreso. Helena deu uma risada amarga. Sou, ou era. Ou tento ser nas horas vagas. Ela hesitou. Por que estou contando tudo isso para você? Nem sei seu nome. Rafael. Ele estendeu a mão, omitindo propositalmente seu sobrenome. E estou ouvindo porque parece que você precisa desabafar. Ela apertou sua mão brevemente. Rafael, então. Você tem razão, preciso desabafar. Talvez porque você seja um estranho e não tenha nada a ver com aquele lugar. Ele sentiu uma pontada de culpa pela mentira por omissão.
Mas precisava que Helena falasse livremente. O que aconteceu com o café? Como chegou a esse ponto? Saúde, má gestão, principalmente. O antigo dono, Sr. Pietro, adoeceu há uns 3 anos. Entregou a administração para o sobrinho, Victor, que contratou Marco como gerente. Helena baixou a voz, como se temesse ser ouvida mesmo ali. A partir daí, foi um declínio constante. Corte de custos em ingredientes, pressão sobre a equipe, autoritarismo. Rafael assentiu, anotando mentalmente o nome do sobrinho. Victor não havia sido mencionado na negociação. Ele comprara o café diretamente de Pietro Carmin. E por que você continua lá? Com sua formação, poderia trabalhar em outros lugares. O rosto de Helena endureceu. Tentei, mas o mercado gastronômico em São Paulo é implacável. Precisava de experiência, de um portfólio. Pensei que conseguiria implementar algumas ideias no Café Amanhecer. Mostrar meu trabalho. Ela balançou a cabeça. Ingenuidade minha. Que tipo de ideias? Pela primeira vez, o rosto cansado de Helena se iluminou completamente. Seus olhos ganharam vida quando começou a falar sobre um cardápio que combinava técnicas modernas com ingredientes tradicionais brasileiros, sobre cafés especiais cultivados em regiões específicas do país, sobre confeitaria artesanal que valorizava frutas nativas. Cheguei a apresentar algumas propostas para Marco. Sabe o que ele disse? Ninguém vai pagar mais por isso. Café é café. Helena revirou os olhos, como se não houvesse dezenas de cafeterias artesanais lotadas pela cidade. Rafael ouvia atentamente, impressionado com o conhecimento e a paixão de Helena. Ela não era apenas uma garçonete frustrada. Era uma profissional talentosa, presa em um ambiente que sufocava sua criatividade. O pior não são nem as ideias recusadas. Helena continuou agora falando mais baixo. É o ambiente. Marco humilha funcionários na frente dos clientes. Theo, nosso barista, tem um talento incrível para a arte em leite, mas é reprimido porque demora demais. Olivia já foi às lágrimas várias vezes após ser repreendida por sorrir demais para os clientes. Isso parece assédio moral. E é. 3 funcionários já processaram o café nos últimos anos. Todos os processos foram abafados com acordos. Helena olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir. Tenho outro turno em um restaurante à noite. 2 empregos? Aluguel em São Paulo não se paga sozinho. Ela deu um sorriso cansado. Obrigada pelo café e por ouvir. Foi terapêutico. Rafael levantou-se junto com ela. Posso fazer mais uma pergunta? Se você pudesse mudar uma coisa no Café Amanhecer, o que seria? Helena pensou por alguns segundos. A cultura. Respondeu finalmente. Produtos, receitas, decoração, tudo pode ser melhorado com investimento. Mas se as pessoas continuarem sendo tratadas como descartáveis, nada vai realmente mudar. Rafael assentiu, sabendo que acabara de ouvir a chave para a transformação que pretendia implementar. Foi um prazer conhecê-la, Helena. Talvez nos vejamos de novo no café. Será bem-vindo. Mas o café continua ruim. Eles se despediram e Rafael observou Helena desaparecer na multidão da avenida. Imediatamente, pegou seu telefone e ligou para sua assistente, Fiona. Preciso que você verifique algumas informações sobre o Café Amanhecer. Especificamente, quero saber mais sobre o sobrinho do Sr. Pietro, um tal de Victor, e encontre os registros de processos trabalhistas contra o estabelecimento nos últimos 3 anos. Ele fez uma pausa. Também quero uma reunião com todos os gestores amanhã às 10 horas. Diga que é uma apresentação do representante do novo proprietário. No dia seguinte, Rafael chegou ao café no mesmo disfarce, mas agora com uma pasta executiva. Sentou-se em uma mesa ao fundo e observou. O movimento era escasso para um estabelecimento bem localizado. Helena serviu-o com um sorriso de reconhecimento, mas manteve a discrição profissional. Marco parecia especialmente tenso, constantemente verificando o relógio. Às 10 horas em ponto, um homem alto e bem vestido entrou no café. Tinha o cabelo perfeitamente alinhado e um ar de superioridade que incomodou Rafael instantaneamente. Ele se dirigiu diretamente a Marco, ignorando os funcionários. Victor Carmin, presumiu Rafael. 1 minuto depois, Fiona entrou, elegante e profissional como sempre. Localizou Rafael com um discreto aceno de cabeça e se aproximou de Marco e Victor. Bom dia, senhores.
Sou Fiona Salem, assistente do Sr. Alliance. Ele gostaria de conduzi-los à sala de reuniões para nossa apresentação. Marco e Victor trocaram olhares confusos. Reunião? Que reunião? Questionou Victor. Sobre a aquisição do Café Amanhecer. Fiona manteve o tom neutro. O Sr. Alliance pediu para informar que todos os gestores devem participar. Rafael levantou-se e caminhou em direção à porta que levava aos fundos do café, onde ficava o escritório. Sentiu os olhares dos funcionários acompanhando-o, incluindo o de Helena visivelmente confusa. No pequeno escritório, com sua mesa entulhada de papéis e uma única janela que mal deixava entrar luz, Rafael sentou-se na cabeceira. Fiona dispôs algumas pastas à sua frente e posicionou-se ao seu lado, enquanto Marco e Victor entravam, ainda parecendo desorientados. Sentem-se, por favor. Rafael indicou as cadeiras. Vamos discutir o futuro do Café Amanhecer. Victor franziu o senho, estudando o rosto de Rafael. Quem é você? Pensei que o representante seria alguém da corporação do Sr. Alliance. Rafael sorriu calmamente. E é. Ele estendeu a mão. Rafael Alliance, o novo proprietário do Café Amanhecer. É um prazer finalmente conhecê-los oficialmente. O silêncio que se seguiu à revelação de Rafael foi quebrado apenas pelo ruído distante da máquina de café expresso. Victor foi o primeiro a se recuperar, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Sr. Alliance, que surpresa agradável. Ele ajustou a gravata. Se soubéssemos que viria pessoalmente, teríamos preparado uma recepção adequada. Prefiro a autenticidade à teatralidade. Sr. Carmen, Rafael abriu uma das pastas que Fiona havia disposto sobre a mesa. Os últimos 2 anos de relatórios financeiros do Café Amanhecer mostram uma queda consistente no faturamento e no número de clientes. Gostaria de entender sua perspectiva sobre o que aconteceu. Marco lançou um olhar nervoso para Victor, que assumiu o controle da conversa com confiança ensaiada. O mercado de cafeterias em São Paulo está saturado. Sr. Alliance, a concorrência é brutal, especialmente com essas novas redes internacionais. Victor gesticulou como se explicasse algo óbvio. Focamos em manter a operação enxuta para garantir a viabilidade do negócio. Enxuta? Rafael folheou outro relatório. Vejo aqui uma rotatividade de pessoal de quase 70% ao ano. Isso não me parece eficiente, parece problemático. São Paulo tem um mercado de trabalho volátil. Marco interveio, a voz tensa. Jovens hoje não têm compromisso. Pedem demissão por qualquer motivo. Rafael observou os 2 homens à sua frente. Ambos acreditavam em suas próprias justificativas, ou pelo menos, haviam repetido essas histórias tantas vezes que já não distinguiam a verdade da narrativa construída. Interessante. Rafael fechou a pasta. Porque conversei com alguns ex-funcionários e a história que contam é bem diferente. O rosto de Marco empalideceu visivelmente. Não sei a quem o senhor falou, mas 3 processos por assédio moral nos últimos 2 anos. Todos encerrados com acordos extrajudiciais. Rafael continuou implacável. Depoimentos sobre humilhação pública, gritos, ameaças veladas. Um ambiente tóxico que afasta talentos e clientes. Victor se endireitou na cadeira, abandonando a postura amigável. Meu tio nos deu carta branca para administrar o café como julgássemos melhor. Se o senhor comprou o estabelecimento, comprou o negócio como está. Sua gestão está oficialmente encerrada, Sr. Carmen. Rafael o interrompeu com firmeza. Assim como a do Sr. Marco. Ambos estão desligados do Café Amanhecer a partir deste momento. Os 2 homens trocaram olhares de incredulidade. Isso é absurdo. Temos contratos, protestou Marco. Contratos que me dão o direito de reestruturar a equipe. Rafael empurrou 2 envelopes sobre a mesa. Aqui estão os termos da rescisão. Todos os seus direitos estão garantidos, desde que assinem um termo de confidencialidade sobre esta reunião. Victor riu, um som áspero e sem humor. E se nos recusarmos? Acha que pode simplesmente nos expulsar daqui? Rafael manteve a expressão serena, mas seus olhos endureceram. Se preferirem, podemos discutir os processos trabalhistas mais detalhadamente. Tenho depoimentos de ex-funcionários dispostos a reabrir seus casos, dessa vez sem acordos. Ele fez uma pausa calculada.
Ou podemos encerrar isso civilizadamente, com ambas as partes seguindo seus caminhos. O silêncio que se seguiu foi denso. Victor encarou Rafael por longos segundos, uma veia pulsando em sua têmpora. Finalmente, pegou uma caneta e assinou o documento com um movimento brusco. Você vai quebrar este lugar em 6 meses, Allianz. Ele levantou-se, ajustando o terno. O café tradicional não sobrevive mais neste mercado. Veremos. Rafael permaneceu sentado imperturbável. Fiona os acompanhará para recolher seus pertences pessoais. Quando a porta se fechou atrás deles, Rafael permitiu-se um momento de reflexão. A primeira fase do plano estava concluída, mas o trabalho real estava apenas começando. Reabriu as pastas, desta vez focando em um documento que Fiona havia separado. O currículo detalhado de Helena, obtido através dos arquivos do café. Helena Silva, 32 anos. Formada em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em confeitaria avançada, estágio no renomado restaurante DOM, cursos de barista e chocolatier. Um talento desperdiçado servindo café ruim com um sorriso forçado. Rafael pegou seu telefone e ligou para um número que havia conseguido no dia anterior. Agnes, aqui é Rafael Allianz. Lembra-se da nossa conversa sobre o café amanhecer? Ele sorriu ao ouvir a resposta animada do outro lado da linha. Sim, a compra foi finalizada. Gostaria de saber se você aceitaria voltar como gerente operacional. Sei que sua saída não foi nas melhores circunstâncias, mas estou implementando mudanças significativas. Após alguns minutos de conversa e negociações preliminares, Rafael desligou, satisfeito. Agnes Müller havia sido gerente do café por 15 anos antes de Victor e Marco assumirem. Era respeitada pela equipe e conhecia o funcionamento do lugar como ninguém. Sua demissão havia sido um dos primeiros erros da nova gestão. Quando saiu do escritório, Rafael encontrou o salão em um burburinho contido. Fiona havia escoltado Victor e Marco para fora, e os funcionários trocavam olhares confusos. Helena estava atrás do balcão, observando atentamente, enquanto Rafael se aproximava. Atenção, por favor, ele chamou, esperando até que todos os olhares se voltassem para ele. Para aqueles que ainda não sabem, sou Rafael Allianz, o novo proprietário do Café Amanhecer. Como vocês devem ter percebido, Marco e Victor não fazem mais parte da equipe. Amanhã, Agnes Müller retornará como nossa gerente operacional. Um murmúrio animado percorreu o grupo ao ouvir o nome de Agnes. Rafael notou o brilho de esperança nos olhos de funcionários mais antigos, incluindo Helena, que parecia genuinamente surpresa. Nos próximos dias, implementaremos mudanças significativas no funcionamento do café. Rafael continuou. Novas escalas de trabalho, revisão salarial, treinamentos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Helena, e um novo cardápio que honre a tradição do café amanhecer, mas também traga inovação. O salão irrompeu em conversas excitadas. Rafael ergueu a mão pedindo silêncio novamente. Por hoje vamos fechar mais cedo. Todos receberão o dia integralmente. Amanhã, às 9h, teremos uma reunião geral para discutir o futuro. Alguma pergunta? Theo, o jovem barista, ergueu timidamente a mão. Senhor Allianz, isso significa que podemos experimentar coisas novas? Rafael sorriu, reconhecendo o garoto que Helena havia mencionado, aquele com talento para a arte em leite. Isso significa, Theo, que não apenas podem, como devem experimentar. O Café Amanhecer vai se reinventar. Precisamos do talento de cada um de vocês. O sorriso que iluminou o rosto do jovem foi a primeira confirmação de que Rafael estava no caminho certo. Enquanto os funcionários se dispersavam, animados com a perspectiva de mudança, Helena permaneceu parada, observando Rafael com uma expressão que misturava esperança e desconfiança. Ele se aproximou consciente do peso daquele olhar. Você me enganou. Ela disse simplesmente sem raiva, apenas constatando um fato. Omiti informações. Rafael corrigiu suavemente. Precisava ver o café como ele realmente é, não como seria apresentado ao novo proprietário. E o que viu? Um lugar com potencial imenso e pessoas talentosas sufocadas por uma gestão tóxica. Ele manteve o olhar fixo nos olhos dela. Vi você, Helena. Ouvi suas ideias e quero que lidere a transformação do cardápio do Café Amanhecer.
Helena piscou surpresa. Liderar? Eu sou apenas uma garçonete. Você é uma chefe gastronomista especializada em confeitaria, com ideias brilhantes e conhecimento profundo de café. Rafael corrigiu. E pode transformar este lugar no que ele merece ser. Por que eu acreditaria em você? Helena cruzou os braços. Você mentiu desde o primeiro momento. Rafael assentiu, reconhecendo a validade da desconfiança. Justo. Então não acredite em mim, acredite nisso. Ele tirou uma pasta da maleta e entregou a ela. Um contrato de consultoria gastronômica, com liberdade criativa e participação nos lucros do novo cardápio. Helena abriu a pasta, seus olhos percorrendo rapidamente as cláusulas do documento. À medida que lia, sua expressão mudava de desconfiança para surpresa, e então para algo próximo à esperança. Isso é... Ela parou buscando as palavras. Isso é real? Tão real quanto minha determinação em transformar o Café Amanhecer no melhor de São Paulo. Rafael estendeu a mão. O que me diz, Helena? Parceiros? Ela hesitou por um momento. Anos de decepções e promessas vazias pesando em sua decisão. Então, lentamente, apertou a mão de Rafael. Parceiros. Mas com uma condição. Estou ouvindo. Honestidade total daqui para frente. Seus olhos fixaram-se nos dele, inabaláveis. Nada de meias-verdades ou surpresas. Rafael assentiu, sentindo o peso daquele compromisso. Você tem minha palavra. O que nenhum dos dois admitiu naquele momento, enquanto firmavam seu acordo profissional, era a corrente sutil de eletricidade que percorreu suas mãos entrelaçadas, ou o modo como seus olhares se sustentaram por um segundo, além do necessário. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade no Café Amanhecer. Rafael decidiu fechar o estabelecimento por 2 semanas, para uma reforma completa, não apenas do ambiente físico, mas da própria identidade do lugar. Agnes Müller retornou como gerente operacional, trazendo consigo uma energia contagiante e o respeito dos funcionários mais antigos. O importante é que todos se sintam valorizados. Agnes explicou durante a primeira reunião geral, seu sotaque alemão suave, colorindo as palavras. Um café não é apenas sobre o que servimos, mas sobre como nos sentimos enquanto servimos. A transformação começou pelo espaço físico. As paredes brancas e frias ganharam tons terrosos e aconchegantes. A iluminação excessivamente clara foi substituída por luminárias pendentes, que criavam núcleos de luz mais íntimos sobre cada mesa. O mobiliário de plástico deu lugar a madeira sustentável, e plantas pendentes trouxeram vida a cantos estratégicos. Mas a verdadeira revolução acontecia na cozinha experimental que Rafael mandou montar nos fundos do café. Ali, Helena encontrou seu domínio. Após anos servindo produtos medianos, ela finalmente tinha liberdade para criar, experimentar e falhar sem medo de represálias. A alegria no rosto dela quando uma nova receita funcionava era algo que Rafael se pegava observando com crescente fascínio. Prove isso. Helena estendeu um pequeno prato a Rafael em uma tarde particularmente produtiva. Era um pão de queijo, mas com uma textura mais aerada que o tradicional, servido com uma geleia de cor escura. Rafael deu uma mordida e fechou os olhos involuntariamente. O pão estava perfeitamente crocante por fora e macio por dentro, com um equilíbrio perfeito entre o queijo e a massa. A geleia, com seu sabor intenso e levemente ácido, complementava a riqueza do queijo. Jabuticaba. Ele perguntou depois de saborear cada nuance. Helena sorriu, satisfeita por ele ter identificado, com um toque de cardamomo, tradicional, mas com uma pequena surpresa. Como o próprio Café Amanhecer deveria ser, Rafael respondeu, seus olhos encontrando os dela. Nesses momentos breves, quando compartilhavam uma descoberta gastronômica ou discutiam ideias para o cardápio, algo mudava entre eles. A tensão inicial se transformara em respeito mútuo, e este, por sua vez, dava espaço a uma sintonia que ia além da parceria profissional. Nenhum dos dois mencionava essa evolução, mas ambos a sentiam. Enquanto isso, o resto da equipe também florescia sob a nova administração. Theo, o jovem barista, revelou-se um artista quando lhe foi dada a oportunidade de aprimorar suas técnicas de latte art. Olivia,
Antes tímida e retraída sob a gestão de Marco, assumiu a responsabilidade de treinar novos garçons, revelando um talento natural para a liderança. Até mesmo Alan, o sisudo responsável pelo estoque que raramente interagia com os demais, começou a participar das degustações, oferecendo insights surpreendentes sobre combinações de sabores. Uma tarde, enquanto Helena e Rafael trabalhavam no cardápio final, ela fez uma pergunta que havia guardado por semanas. Por que você comprou o Café Amanhecer? Um empresário do seu calibre deve ter investimentos muito mais lucrativos. Rafael pausou considerando a resposta. Poderia oferecer a explicação pragmática: diversificação de portfólio, potencial turístico do bairro, valorização imobiliária. Mas a honestidade prometida a Helena exigia mais. Meu pai me trazia aqui quando eu era criança. Ele começou, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade na voz. Aos domingos, depois da missa, ele pedia um café com leite para si e um chocolate quente com canela para mim. Um sorriso nostálgico cruzou seu rosto. O chocolate era servido em canecas de porcelana com desenhos de passarinhos. Você se lembra dessas canecas? Helena assentiu, seus olhos suavizando-se. Estavam guardadas no depósito. Agnes as encontrou semana passada. Quando soube que o café estava à venda, pensei apenas no investimento. Rafael continuou. Mas quando vi os números, os relatórios de queda, senti que algo importante estava se perdendo, algo que fez parte da minha formação. Helena o observava com uma intensidade diferente agora, como se visse além do empresário bem-sucedido e enxergasse o menino do chocolate quente. E seus pais? O que acharam da compra? Uma sombra cruzou o rosto de Rafael. Meu pai partiu há 5 anos câncer. Ele respirou fundo. Minha mãe acha que é uma loucura investir em um negócio tão pequeno, mas me apoiou. Ela sempre apoia minhas decisões, mesmo as mais improváveis. Helena estendeu a mão, tocando levemente a de Rafael. Obrigada por compartilhar isso. Significa muito entender o porquê por trás do seu investimento. Aquele toque breve, cheio de compreensão genuína, desarmou Rafael completamente. Nos círculos empresariais em que transitava, as pessoas raramente se importavam com motivações pessoais. O que contava eram números, estratégias, resultados. Mas ali naquela cozinha experimental cercada de farinha e o aroma de pães recém-assados, as barreiras profissionais pareciam mais tênues. O momento foi interrompido por Agnes, que entrou carregando uma pilha de currículos. Desculpem interromper, mas precisamos decidir sobre as novas contratações. As entrevistas começam amanhã. Rafael e Helena se afastaram sutilmente, ambos subitamente conscientes da proximidade que haviam compartilhado. Claro, vamos revisar. Rafael assumiu rapidamente sua postura profissional, embora algo em seus olhos permanecesse diferente, mais suave. À medida que a reabertura se aproximava, a ansiedade e a expectativa cresciam em igual medida. Helena passava horas na cozinha, ajustando receitas, treinando a nova equipe, verificando cada detalhe. Rafael oscilava entre supervisionar a reforma e lidar com a parte administrativa, sempre encontrando tempo para provar as criações de Helena e oferecer feedback. Na véspera da reabertura, após um longo dia de preparativos, Rafael encontrou Helena sozinha na cozinha, olhando para o novo cardápio impresso. Nervosa? Perguntou ele, apoiando-se no batente da porta, aterrorizada. Ela admitiu com um sorriso tenso. E se ninguém gostar das mudanças? E se os antigos clientes preferirem o café ruim que estavam acostumados? Rafael se aproximou, olhando por cima do ombro dela para o cardápio que continha muito de sua alma. Eles vão adorar. E se alguém não gostar, paciência. Não podemos agradar a todos, mas podemos ser fiéis à nossa visão. Nossa visão. Helena repetiu, saboreando o plural. É estranho pensar que há um mês eu era apenas uma garçonete frustrada sussurrando mais um dia no inferno. Rafael sorriu, lembrando-se daquele primeiro encontro que mudara a trajetória de ambos. E agora você está prestes a ser a chefe responsável pela renascença do Café Amanhecer. Ele tocou levemente seu ombro. Você merece isso, Helena. Seu talento merecia uma chance. Ela se virou ficando face a face com ele, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro.
Obrigada por acreditar em mim. Sua voz era quase um sussurro. Havia uma gravitação inegável entre eles naquele momento, um magnetismo silencioso que aproximava seus rostos lentamente. Por um instante, parecia inevitável que seus lábios se encontrassem. Mas então, como se despertassem simultaneamente, ambos recuaram. É melhor descansarmos. Rafael falou, sua voz um pouco rouca. Amanhã será um grande dia. Sim, claro. Helena concordou rapidamente, ajeitando nervosamente o avental. Precisamos estar com a mente clara para a reabertura. Eles se despediram com um aceno desajeitado, cada um seguindo seu caminho, mas carregando consigo o peso daquele momento não concretizado e todas as suas possibilidades. Na manhã seguinte, o café amanhecer estava irreconhecível. As portas de vidro recém-instaladas deixavam entrar a luz dourada do sol nascente. O aroma de pão fresco e café recém-moído envolvia o ambiente como um abraço. A equipe, vestindo os novos uniformes em tons terra, movimentava-se com uma energia vibrante, uma mistura de nervosismo e expectativa. Agnes organizava os últimos detalhes. Theo calibrava a máquina de expresso com precisão e Olivia arrumava as flores frescas nas mesas. Todos pareciam ter encontrado seu lugar naquela nova versão do café. Helena emergiu da cozinha, impecável em seu uniforme de chefe, um brilho determinado nos olhos. Ela e Rafael se encontraram no centro do salão, ambos conscientes da tensão não resolvida da noite anterior, mas unidos pelo propósito comum que os aguardava. Pronta? Perguntou Rafael, oferecendo sua mão. Helena a apertou firmemente, um sorriso confiante iluminando seu rosto. Pronta. Vamos transformar o inferno em casa. Às 9 horas em ponto, Agnes girou a plaquinha da porta de fechado para aberto. Um silêncio ansioso pairou entre a equipe por alguns segundos, como se todos contivessem a respiração, esperando para ver se alguém entraria. A sineta da porta tilintou 10 minutos depois. Um senhor de cabelos brancos, apoiado em uma bengala, entrou lentamente. Seus olhos percorreram o ambiente renovado com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Senhor Luca, Agnes exclamou com genuíno prazer, aproximando-se para cumprimentá-lo. Que bom vê-lo novamente. O homem sorriu, o rosto enrugado suavizando-se com o reconhecimento. Agnes, minha querida, quando soube que você tinha voltado, eu disse para minha filha. Preciso ver isso com meus próprios olhos. Ele olhou em volta. Está diferente, mais bonito. Mas ainda é o meu amanhecer? Por que não descobre por si mesmo? Agnes o guiou até uma mesa perto da janela. Seu lugar de sempre. Olivia aproximou-se para anotar o pedido, mas Helena emergiu da cozinha secando as mãos no avental. Senhor Luca, eu mesma o atenderei hoje, se me permite. Ela sorriu afetuosa. O senhor ainda gosta do pão de queijo tradicional com café coado? O idoso a olhou surpreso. Você se lembra do meu pedido? Mas faz mais de um ano que não venho. Clientes como o senhor são inesquecíveis. Helena piscou. Mas hoje, gostaria de sugerir uma variação do seu pedido habitual. Nosso novo pão de queijo com geleia de jabuticaba e um café especial da Serra da Mantiqueira. Por conta da casa, claro. Sr. Luca assentiu intrigado. Quando Helena voltou minutos depois com o pedido, ele provou cautelosamente. Seus olhos se arregalaram em surpresa, e um sorriso lento espalhou-se por seu rosto. É como redescobrir um velho amigo, ele comentou saboreando cada mordida. Diferente, mas familiar. Rafael, que observava discretamente do balcão, sentiu uma onda de satisfação. O primeiro cliente, a primeira aprovação, um bom presságio. Ao longo da manhã, mais clientes foram chegando. Alguns antigos, atraídos pela notícia de que Agnes havia retornado. Outros novos, curiosos, sobre a renovação que era comentada no bairro. A resposta ao novo cardápio foi unânime. Aprovação entusiasmada. O café da serra, os pães artesanais, os bolos com ingredientes brasileiros, cada item parecia contar uma história de respeito à tradição, mas com um toque contemporâneo que surpreendia. Por volta do meio-dia, o café estava quase lotado. Helena dividia-se entre supervisionar a cozinha e circular pelo salão, conversando com os clientes, explicando os pratos, absorvendo feedback. Seu rosto brilhava com uma alegria genuína que Rafael achava fascinante. Ela nasceu para isso. Agnes comentou,
parando ao lado de Rafael enquanto ambos observavam Helena explicar a um cliente os diferentes métodos de preparo de café. Tem conhecimento técnico e carisma. Combinação rara. Sim, ela tem algo especial. Rafael concordou, consciente do tom quase reverente em sua própria voz. Agnes o olhou com um sorriso conhecedor. Não é apenas do talento culinário dela que estamos falando, não é? Rafael desviou o olhar, subitamente interessado nos detalhes do balcão. Somos parceiros de negócio, Agnes. Ela tem o conhecimento gastronômico, eu tenho o capital e a visão empresarial. Uma parceria complementar e profissional. Claro, claro. Agnes assentiu, com um brilho divertido nos olhos. Eu sou a rainha da Inglaterra. Antes que Rafael pudesse responder, a porta do café se abriu novamente. Desta vez, quem entrou fez o salão inteiro silenciar por um instante. Victor Carmin, impecavelmente vestido como sempre, acompanhado por um homem que Rafael reconheceu como o crítico gastronômico mais influente de São Paulo. Victor caminhou até o centro do salão, ignorando os olhares curiosos dos funcionários, e abriu os braços em um gesto teatral. Aaron Clement, seja bem-vindo ao novo Café Amanhecer. Sua voz carregava uma ironia sutil. Como prometi, um lugar interessante para sua coluna. O crítico, um homem de meia idade com óculos de armação grossa e um ar perpetuamente entediado, examinou o ambiente com olhos analíticos. Victor me garantiu que este lugar representa tudo o que há de errado com as tentativas de gourmetização dos cafés tradicionais. Aaron comentou alto o suficiente para ser ouvido por todos. Vamos ver se ele está certo. Helena, que atendia uma mesa próxima, paralisou ao ouvir aquelas palavras. Seus olhos encontraram os de Rafael do outro lado do salão, um alerta silencioso sendo trocado entre eles. Victor havia planejado aquilo. Trazer um crítico renomado e predisposto a uma avaliação negativa no primeiro dia de funcionamento. Rafael se aproximou, assumindo seu papel de anfitrião. Sr. Clement, é uma honra tê-lo aqui. Ele estendeu a mão, ignorando completamente a presença de Victor. Rafael Allianz, proprietário do Café Amanhecer. Por favor, permita-me encontrar uma mesa confortável para o senhor. O crítico apertou sua mão com indiferença. Obrigado, mas Victor já reservou uma mesa. Ele indicou um canto mais afastado. Prefiro observar o ambiente sem ser notado. Compreensível. Rafael manteve o tom cordial. De qualquer forma, fique à vontade para explorar nosso cardápio. Todos os itens têm uma história que ficaremos felizes em compartilhar. Enquanto os dois homens se afastavam, Rafael fez um sinal sutil para Helena. Ela aproximou-se rapidamente, a tensão evidente em seus ombros. Victor trouxe Aaron Clement para nos sabotar. Ela sussurrou a voz trêmula de raiva contida. Ele é conhecido por destruir reputações em suas críticas. Então, vamos dar a ele algo impossível de criticar. Rafael segurou brevemente o braço de Helena, um toque reconfortante. Esse é o seu momento, Helena. Mostre a ele o que o Café Amanhecer realmente significa. Ela assentiu, respirando fundo. Vou preparar pessoalmente cada item. Seu olhar, antes apreensivo, agora refletia determinação. Ele não vai saber o que o atingiu. Helena retornou à cozinha com uma missão. Nos minutos seguintes, Rafael a observou coordenar a equipe com precisão militar, verificando cada detalhe, ajustando temperos, garantindo que cada apresentação fosse impecável. Enquanto isso, Chance se aproximou discretamente da mesa de Victor e Aaron, pronta para anotar o pedido. Victor sorria com superioridade, claramente satisfeito com sua pequena vingança. Agnes, quanto tempo! Que surpresa encontrá-la aqui! Seu tom sugeria exatamente o oposto. Sr. Carmin, Agnes respondeu com educação profissional. O que posso servir aos senhores hoje? Aaron consultou o cardápio com expressão crítica. Café da Serra com notas de caramelo e frutas vermelhas. Ele leu em voz alta o ceticismo evidente. Parece pretensioso. Vamos testar isso. E também este bolo de laranja com calda de canela refinada. Excelentes escolhas. Agnes sorriu imperturbável. Algo mais? Victor. Inclinou-se, sua voz baixa, mas carregada de malícia. Por que não trazem também aquele pão de queijo gourmetizado? Aaron adora desmascarar essas reinvenções desnecessárias de clássicos. Agnes anotou o pedido adicional sem demonstrar reação.
Ao retornar à cozinha, transmitiu as informações para Helena, que já estava preparando meticulosamente uma seleção especial. Quer que eu sirva? Agnes perguntou, vendo o cuidado com que Helena arrumava o prato. Não, eu farei isso, Helena respondeu, seus olhos determinados. Cada item que sair dessa cozinha hoje para aquela mesa será perfeito. Não por causa do crítico, mas por tudo o que construímos aqui. Quando Helena emergiu da cozinha carregando a bandeja, o salão inteiro pareceu conter a respiração. Ela caminhou com confiança, até a mesa onde Victor e Aaron estavam sentados, colocando cada item com precisão elegante. Cavalheiros, temos aqui o café especial da Serra da Mantiqueira, cultivado a 1.200 metros de altitude e torrado há 3 dias. Ela explicou, sua voz clara e segura. O bolo de laranja usa frutas orgânicas da região de Botucatu e a canela é importada do Sri Lanka, ralada na hora para preservar os óleos essenciais. O pão de queijo é preparado com queijo curado de Minas e acompanha geleia de jabuticaba feita apenas com a fruta e um toque de cardamomo. Aaron observou a apresentação com interesse levemente despertado, enquanto Victor mantinha um sorriso cético. Parece que alguém andou estudando gastronomia no YouTube. Victor comentou sarcástico. Helena ignorou a provocação. Na verdade, sou formada em gastronomia com especialização em confeitaria. Ela respondeu calmamente. Mas nada substitui a paixão genuína pelos ingredientes e o respeito às técnicas tradicionais. Bom apetite! Ela se afastou com elegância, deixando Aaron já experimentando o café com expressão concentrada. Do outro lado do salão, Rafael observava a cena, orgulhoso da postura profissional de Helena diante da provocação. Independente da crítica que viesse, ela havia se portado com dignidade e competência. As horas seguintes transcorreram em um ritmo intenso. O café lotou completamente durante o horário do almoço, com vários clientes aguardando mesas do lado de fora. Helena e sua equipe trabalhavam com precisão sincronizada, enquanto Rafael, Agnes e os garçons garantiam que cada cliente fosse atendido com atenção personalizada. Aaron Clement permaneceu por quase 2 horas, provando vários itens do cardápio, fazendo anotações discretas e conversando em tons baixos com Victor. Quando finalmente se levantou para sair, sua expressão era ilegível. Sr. Alliance, ele chamou quando já estava próximo à porta. Uma palavra? Rafael se aproximou mantendo a compostura profissional. Certamente, Sr. Clement. O crítico ajustou os óculos, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Sabe por que Victor me trouxe aqui? Imagino que para garantir uma crítica desfavorável. Rafael respondeu honestamente. Um leve sorriso cruzou o rosto geralmente sério de Aaron. Exato. Ele me falou sobre um empresário arrogante que acha que pode reinventar um clássico. Aaron fez uma pausa. Eu vim preparado para detestar tudo. Mas a verdade, Sr. Alliance, é que seu café é surpreendentemente autêntico. Rafael não conseguiu esconder sua surpresa. Obrigado, mas o mérito é todo da nossa chefe, Helena. Sim, percebi. Há alma nas criações dela. Aaron entregou a Rafael um cartão. Minha coluna sai na quinta-feira. Sugiro que estejam preparados para um aumento significativo de clientes. Enquanto o crítico saía, Victor permaneceu parado próximo à porta, seu rosto uma máscara de incredulidade. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, havia algo além da raiva. Havia derrota. Isso não acabou, Alliance. Ele murmurou antes de sair. Rafael observou a porta fechar-se atrás dele, sentindo não triunfo, mas alívio. O primeiro grande teste havia sido superado. A crítica de Aaron Clement foi publicada na quinta-feira, como prometido, e superou todas as expectativas. Sob o título Renascimento na Xícara, o texto elogiava não apenas a qualidade dos produtos, mas principalmente a autenticidade com que o café Amanhecer honrava suas raízes enquanto abraçava a inovação. Em tempos onde cafeterias se transformam em cenários instagramáveis com pouca substância, o Amanhecer nos lembra que a verdadeira revolução gastronômica está no equilíbrio entre tradição e contemporaneidade, escreveu o crítico. A chefe Helena Silva consegue o quase impossível, fazer você sentir nostalgia de algo que está experimentando pela primeira vez. O efeito da crítica foi imediato,
Na manhã seguinte à publicação, uma fila se formou na porta antes mesmo da abertura. Agnes precisou implementar um sistema de reservas, algo inédito para um café no bairro. Helena expandiu a equipe da cozinha, contratando 2 assistentes para dar conta da demanda crescente. Precisamos ter cuidado para não perder a qualidade com o aumento do volume. Helena alertou durante uma reunião com Rafael e Agnes, 2 semanas após a reabertura. Prefiro servir menos pessoas com excelência do que muitas com mediocridade. Rafael assentiu, admirando mais uma vez o compromisso de Helena com sua visão. Concordo plenamente. Vamos limitar o número de mesas por horário e manter a essência que nos trouxe até aqui. Nas semanas seguintes, o sucesso do Café Amanhecer consolidou-se. Críticos gastronômicos, influenciadores e curiosos de todos os cantos da cidade apareciam para experimentar o que estava sendo chamado de a redescoberta da cafeteria brasileira. Helena foi convidada para entrevistas em programas culinários e sua história, a garçonete que se tornou chefe e revolucionou um estabelecimento tradicional, inspirava outros profissionais da área. Para Rafael, ver o café prosperando trazia uma satisfação que ia além dos números positivos nas planilhas financeiras. Era a concretização de uma visão, a prova de que investir em pessoas e qualidade sempre valeria a pena. Mas havia outro elemento que tornava cada dia mais especial: trabalhar lado a lado com Helena. A parceria profissional deles florescera em algo que nenhum dos dois nomeava, mas que todos ao redor percebiam. Havia uma sintonia na maneira como se comunicavam, muitas vezes apenas com olhares, um respeito mútuo que se aprofundava a cada desafio superado juntos. E, principalmente, havia aquela tensão não resolvida, aquela eletricidade que preenchia o ar quando estavam próximos demais. Em uma noite particularmente movimentada, após o horário de fechamento, Rafael encontrou Helena na cozinha, reorganizando metodicamente os ingredientes para o dia seguinte. Não deveria estar em casa descansando? Ele perguntou, recostando-se no batente da porta. Poderia dizer o mesmo para você. Ela respondeu sem se virar, mas ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Empresários não deveriam ter horários mais civilizados? Tento manter um equilíbrio, mas alguns lugares são mais difíceis de deixar. Rafael entrou na cozinha, aproximando-se cautelosamente, especialmente quando há companhia agradável. Helena virou-se encontrando seu olhar com uma intensidade que fez o coração de Rafael acelerar. Sabe o que é engraçado? Ela disse, encostando-se na bancada. Há 2 meses eu considerava este lugar o meu inferno pessoal. Agora é o lugar onde me sinto mais em casa. Ela completou, um rubor suave colorindo suas bochechas. Onde posso ser quem realmente sou. Rafael deu mais um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Você transformou este lugar tanto quanto ele transformou você. Sua voz era baixa, quase um murmúrio. Talvez seja isso que signifique encontrar seu propósito. Helena sorriu, um sorriso tão genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Propósito. Sim, é uma boa palavra. Ela fez uma pausa, mordendo levemente o lábio inferior. E você, Rafael? Encontrou seu propósito aqui também? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados implícitos. Rafael sabia que sua resposta poderia mudar a dinâmica da relação deles para sempre. Por um momento hesitou, anos de autocontrole empresarial entrando em conflito com o que seu coração impulsionava. Encontrei mais do que vim procurar. Ele finalmente respondeu, seus olhos fixos nos dela. O telefone de Helena tocou, quebrando o momento. Ela o verificou com uma expressão de desculpas. É minha irmã. Ela está esperando na porta dos fundos para me dar uma carona. Claro, não quero prendê-la. Rafael recuou um passo, recompondo-se. Helena pegou sua bolsa, mas parou antes de sair da cozinha. Rafael. Ela começou, então pareceu repensar. Obrigada. Por tudo isso. Por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Ele assentiu, engolindo as palavras que realmente queria dizer. Boa noite. Helena. Quando a porta se fechou atrás dela, Rafael permaneceu na cozinha silenciosa, cercado pelos aromas residuais de fermento e café, refletindo sobre oportunidades perdidas e momentos não concretizados. A semana seguinte trouxe um novo desenvolvimento,
o Café Amanhecer foi convidado a participar do Festival Gastronômico, um evento anual que reunia os melhores estabelecimentos do bairro. Era uma honra significativa para um negócio recém-reformulado, e toda a equipe estava vibrante com a oportunidade. Precisamos criar algo especial para o festival. Helena falou durante a reunião de planejamento. Algo que represente nossa essência, mas que também surpreenda. O que você tem em mente? Rafael perguntou, já familiarizado com o brilho nos olhos dela, quando uma ideia começava a se formar. Estive pensando em revisitar a caneca de chocolate com canela da sua infância. Helena sorriu, vendo a surpresa no rosto dele, mas com um twist contemporâneo. Chocolate orgânico com flor de sal, canela Ceylon infusionada no leite e uma espuma de caramelo salgado. Servido, claro, nas canecas originais com desenhos de passarinhos. Rafael sentiu um nó na garganta, com aquela proposta tão pessoal. Você guardou essa história. Guardo todas as suas histórias. Helena respondeu simplesmente, antes de continuar com os planos para o festival. Aquela resposta, tão direta e ao mesmo tempo tão carregada de significado, ficou ecoando na mente de Rafael pelos dias seguintes. Enquanto supervisionava os preparativos para o evento, ele se pegava observando Helena trabalhar, maravilhado com sua dedicação e criatividade. A véspera do festival coincidiu com o aniversário de 2 meses da reabertura do Café Amanhecer. Rafael decidiu marcar a ocasião com um pequeno gesto. Encomendou um broche em forma de magnólia, a flor favorita de Helena, mencionada por ela em uma conversa casual semanas antes. Naquela noite, após uma jornada intensa de preparação, Rafael encontrou Helena sozinha no café, finalizando os últimos detalhes para o dia seguinte. Achei que já tivesse ido. Ela comentou ao vê-lo entrar, um sorriso cansado mas satisfeito em seu rosto. Não poderia perder a oportunidade de comemorar nossa pequena vitória. Ele colocou uma garrafa de champanhe sobre o balcão. 2 meses de Café Amanhecer renovado. Quem diria? Helena riu, abandonando momentaneamente suas anotações. Parece mais tempo, não? Como se sempre tivesse sido assim. Rafael abriu a garrafa com habilidade, servindo 2 taças. Para o Café Amanhecer. Ele propôs o brinde. E para a mulher que o transformou. Para nós 2. Helena corrigiu gentilmente, seus olhos brilhando à luz baixa. Foi uma parceria desde o início. Eles bebericaram o champanhe em um silêncio confortável. Aquele tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Tenho algo para você, Rafael finalmente disse, retirando uma pequena caixa do bolso. Um agradecimento pela sua dedicação nesses 2 meses. Helena aceitou a caixa com surpresa, abrindo-a cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram ao ver o delicado broche de magnólia. Rafael, isso é lindo. Ela tocou a peça com reverência. Como você soube? Você mencionou uma vez sobre as magnólias no jardim da sua avó. Ele deu de ombros tentando parecer casual. Achei que combinaria com você. Elegante, mas com personalidade. Helena prendeu o broche em sua roupa, seus dedos levemente trêmulos. Ninguém nunca prestou tanta atenção ao que digo. Sua voz era quase um sussurro. Eu sempre presto atenção em você, Helena. As palavras saíram antes que Rafael pudesse contê-las, diretas e verdadeiras. Helena ergueu o olhar, encontrando o dele, e desta vez não havia como negar a corrente que passava entre eles. Estou começando a perceber isso. Ela respondeu, dando um pequeno passo em sua direção. Rafael sentiu seu coração acelerar. Todas as linhas cuidadosamente traçadas entre o profissional e o pessoal começavam a se borrar. Ele queria dizer algo. Qualquer coisa que expressasse o que sentia sem comprometer o que haviam construído juntos. Helena, O som estridente do telefone do café interrompeu o momento. Helena hesitou, claramente dividida entre atender e continuar a conversa. Pode ser importante, Rafael disse, recuando ligeiramente. Ela assentiu e atendeu. Pela sua expressão, Rafael percebeu imediatamente que não eram boas notícias. Como assim cancelado? A voz de Helena tinha uma urgência alarmada. O festival é amanhã, já temos tudo preparado. Rafael se aproximou, preocupado, enquanto Helena continuava a conversa.
seu rosto ficando progressivamente mais pálido. Entendo. Sim, obrigada por nos avisar. Ela desligou parecendo atordoada. O que aconteceu? O festival foi cancelado. Aparentemente, houve um problema com as licenças municipais. Helena passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbada. Todo o nosso trabalho, Rafael. Todos os ingredientes especiais que compramos. Rafael franziu o senho, algo não soando certo naquela história. Licenças de última hora? Isso não faz sentido. Um evento desse porte tem as autorizações preparadas com meses de antecedência. Helena mordeu o lábio, pensativa. A menos que alguém tenha interferido propositalmente. Rafael completou, a compreensão surgindo em seu rosto. Você acha que... Victor? Eles disseram simultaneamente. Rafael pegou seu telefone, a determinação substituindo a frustração. Vou ligar para alguns contatos na prefeitura. Isso não vai ficar assim. Enquanto ele se afastava para fazer as ligações, Helena permaneceu parada, olhando para o broche em sua roupa. O que deveria ser uma noite de celebração havia se transformado em mais um desafio. Mas, de alguma forma, enfrentar aquilo ao lado de Rafael não parecia tão assustador quanto deveria. A noite transformou-se em uma maratona de telefonemas e mensagens. Rafael acionou todos os contatos que possuía na administração municipal, enquanto Helena mobilizava outros participantes do festival através de um grupo de WhatsApp. À medida que as horas avançavam, um quadro mais claro começou a se formar. Não foram as licenças. Rafael explicou, desligando de sua última chamada por volta das 2 da manhã. Foi um problema com o patrocinador principal, que retirou o apoio de última hora. Deixe-me adivinhar. Carmim Empreendimentos. Helena cruzou os braços encostada no balcão da cozinha. Rafael assentiu, confirmando a suspeita. Victor é sócio minoritário da empresa do pai. Aparentemente, eles ameaçaram retirar apoio de outros 3 eventos culturais, se o festival mantivesse o café amanhecer na programação. Helena soltou um suspiro exasperado. Ele realmente vai tão longe assim por vingança? Prejudicar um evento inteiro só para nos atingir? Ego ferido pode ser muito destrutivo. Rafael guardou o telefone, esfregando os olhos cansados. E no caso de Victor, o ego é praticamente do tamanho do estado de São Paulo. Apesar da frustração, Helena não conseguiu conter um sorriso. Era uma das coisas que mais apreciava em Rafael. Sua capacidade de encontrar humor, mesmo nas situações mais tensas. E agora? Ela perguntou, olhando para as dezenas de preparações que seriam usadas no festival, cuidadosamente armazenadas nas geladeiras. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, seu cérebro analítico processando possibilidades. E se fizermos nosso próprio festival? Ele sugeriu finalmente, aquele brilho familiar surgindo em seus olhos. Aqui mesmo no café amanhecer. Como assim? Em vez de lamentar o cancelamento, podemos transformá-lo em uma oportunidade. Rafael começou a andar pela cozinha, sua energia renovada com a ideia. Convidamos os outros estabelecimentos que foram prejudicados a trazerem seus pratos especiais para cá. Transformamos o café em um hub gastronômico por um dia. Helena considerou a proposta, seu rosto gradualmente se iluminando. Poderíamos usar o espaço interno e expandir para a calçada com autorização da prefeitura. Montar tendas, criar estações de degustação. Exatamente. Rafael se aproximou empolgado. Chamamos de Festival Amanhecer, a gastronomia resiste. Usamos as redes sociais para divulgar, convidamos jornalistas e influenciadores. E fazemos tudo isso em menos de 24 horas? Helena arqueou uma sobrancelha, mas seu tom era mais de desafio do que de dúvida. Rafael sorriu, reconhecendo aquela determinação que tanto admirava nela. Já superamos desafios maiores juntos, não? O olhar que trocaram foi carregado de compreensão mútua e confiança. Em apenas 2 meses, haviam construído uma parceria que parecia existir há anos. Vou ligar para Agnes e acordar todo mundo. Helena decidiu, já pegando seu telefone. Você cuida dos contatos com os outros estabelecimentos e autorizações? Considere feito. Eles trabalharam incansavelmente pelo resto da madrugada. Rafael acionou seus contatos na prefeitura para obter autorizações de emergência para uso da calçada.
Helena e Agnes coordenaram a reorganização do espaço interno do café, transformando o layout para acomodar estações de diferentes restaurantes. Olivia e Theo, junto com outros funcionários que se voluntariaram a trabalhar durante a noite, montaram um sistema de comunicação nas redes sociais, criando a hashtag #FestivalAmanhecer e convidando seguidores a comparecerem ao evento improvisado. Às 6 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu de São Paulo, o Café Amanhecer já estava irreconhecível. A calçada em frente havia sido transformada com tendas brancas e decoração simples, mas elegante. O interior reorganizado em estações temáticas, cada uma destinada a um dos estabelecimentos que havia aceitado o convite de última hora. 5 restaurantes confirmados, além de nós, Helena informou consultando sua lista. Não é o festival original, mas é impressionante para algo organizado da noite para o dia. Rafael observava a movimentação ao redor, uma mistura de orgulho e admiração preenchendo seu peito. Não era apenas a transformação física do espaço que o impressionava, mas o espírito de união que havia surgido. Funcionários que normalmente encerrariam seu turno e iriam para casa, tinham permanecido voluntariamente, trabalhando através da noite com entusiasmo genuíno. Donos de outros restaurantes, que tecnicamente eram concorrentes, haviam respondido ao chamado com generosidade e solidariedade. Sabe o que é mais impressionante? Ele comentou, parando ao lado de Helena enquanto ela verificava as últimas preparações. Como um problema pode se transformar em algo ainda melhor que o plano original. Helena sorriu, cansada, mas radiante. Acho que essa é a história do Café Amanhecer, não? Transformar infernos em lares. Exatamente. Rafael retribuiu o sorriso, resistindo ao impulso de tocar seu rosto. Deveria ser nosso slogan. Às 10 da manhã, horário anunciado para o início do Festival Amanhecer, uma pequena multidão já se formava na calçada. Jornalistas de blogs gastronômicos, alertados pela campanha nas redes sociais durante a madrugada, posicionavam-se estrategicamente para registrar o evento. Alguns clientes fiéis do café haviam chegado cedo para garantir lugar, curiosos sobre a mobilização repentina. Rafael e Helena posicionaram-se na entrada, lado a lado, para dar as boas-vindas aos primeiros visitantes. Hannes cortou uma fita improvisada, declarando oficialmente aberto o festival, e o público começou a fluir para dentro. O evento transcorreu com uma energia surpreendente. O que poderia ter sido apenas uma solução de emergência transformou-se em uma celebração genuína da gastronomia local. As estações de degustação permaneciam constantemente cheias, com visitantes entusiasmados experimentando os pratos especiais preparados por cada estabelecimento. A criação especial de Helena, o chocolate quente com canela da infância de Rafael, reinventado com técnicas contemporâneas, tornou-se o item mais comentado do festival. Servido nas icônicas canecas com desenhos de passarinhos, trazia um elemento de nostalgia que ressoava com os visitantes mais antigos do bairro. Por volta do meio-dia, quando o festival estava em seu auge, uma figura familiar atravessou a entrada, Aaron Clemen, o crítico gastronômico, acompanhado por uma equipe de filmagem. Senhor Allianz, Senhora Silva, ele cumprimentou ajustando os óculos característicos. Ouvi sobre o cancelamento do festival oficial e a, digamos, solução criativa que encontraram. Impressionante. Obrigado por vir, Sr. Clemen. Rafael respondeu, genuinamente surpreso com sua presença. Foi uma mobilização de última hora. As melhores histórias geralmente são. Aaron observou o ambiente vibrante ao redor. Estamos fazendo um especial sobre resistência cultural e gastronômica na cidade. Este evento parece exemplificar perfeitamente nosso tema. Ficaremos honrados em participar. Helena interveio, seu profissionalismo intacto apesar do cansaço evidente. Aaron acenou para sua equipe, que começou a preparar o equipamento para uma entrevista. Antes de começarmos formalmente, posso perguntar algo não relacionado ao festival? O crítico questionou, seu tom mais pessoal. Há uma história circulando no meio gastronômico sobre como vocês dois se conheceram. Algo sobre mais um dia no inferno? Helena e Rafael trocaram olhares surpresos. Como você soube disso? Helena perguntou. Aaron deu de ombros com um sorriso enigmático.
São Paulo pode ser uma metrópole, mas o círculo gastronômico é surpreendentemente pequeno. Então é verdade? Aquelas foram suas primeiras palavras para o futuro dono do café? Helena corou ligeiramente, mas manteve a compostura. É verdade. Não sabia quem ele era na época, claro. Foi um momento de honestidade brutal. E o que o senhor pensou quando ouviu aquilo, Sr. Allianz? Aaron direcionou sua atenção para Rafael. Rafael considerou a pergunta por um momento, revivendo mentalmente aquele primeiro encontro que mudara o curso de sua vida. Pensei que havia encontrado exatamente o que precisava. Ele respondeu, seus olhos encontrando os de Helena. Alguém que não tinha medo de dizer a verdade, mesmo quando ela era dolorosa. Um silêncio carregado de significado pairou entre eles, até que Aaron limpou a garganta discretamente. Acho que temos o começo perfeito para nossa reportagem, ele comentou, fazendo um sinal para o cinegrafista começar a gravar. Se puderem nos mostrar o